Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série Minuto EBD. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e nessa oportunidade estaremos conversando rapidinho sobre a lição de número 3, os dons espirituais. E eu já quero fazer 5 perguntas. 5 perguntas. Sim, eu quero usar o método exegético e fazer 5 perguntas para a nossa lição. Eu sei que o professor está totalmente envolvido no texto áureo, na verdade prática, nos 3 tópicos apresentados pelo nosso comentarista, nos objetivos gerais, objetivo de cada tópico, e tudo isso é muito importante. Como eu sempre digo, este vídeo não é uma aula, é apenas um subsídio, são apenas algumas poucas argumentações que têm como propósito auxiliar os nossos professores. Então, neste vídeo, eu quero rapidamente fazer 5 perguntas. A questão são os dons de revelação. Stanley Orton, grande teólogo pentecostal, ele divide didaticamente os dons de 1 Coríntios 12 em 3 grupos. Os dons de locução, os dons de saber e os dons de poder. Os dons de saber também são chamados de dons de revelação. Cada um desses grupos possui aproximadamente 3 dons. E nos dons de revelação nós temos a palavra da ciência, a palavra da sabedoria e o discernimento de espíritos. Pois bem, deixa eu fazer então 3 perguntas para os dons de revelação. Quem revela? O que revela? Para quem revela? Como revela? E com que propósito revela? São perguntas importantes para serem respondidas nesta lição. Quem revela? O que revela? Para quem revela? Para que revela? E como revela? Eu pretendo rapidamente neste vídeo dar estas 5 respostas para estas 5 perguntas. Então, sem muita perca de tempo, se você puder, dê um like no nosso vídeo, acione as sinetas das notificações para que você receba de primeira mão os nossos vídeos e também para que o sistema considere este vídeo interessante, importante, relevante para os internautas e possa assim fazer o impulsionamento do mesmo. Dê o seu like, compartilhe este vídeo e também não esquece de comentar. Comente algo, sua sugestão, sua opinião, sua dúvida. É importante a sua interação. Primeira pergunta: quem revela? Qual é a importância dessas perguntas? Por exemplo, essa primeira pergunta, quem revela, nos diz que Deus é a fonte de toda revelação. Porque Daniel, no capítulo 2, versículo 28, que é um dos textos tratados na nossa lição, Daniel diz assim: há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Quem revela? É Deus quem revela. Qual é a importância de saber isto? É que existem muitas revelações por aí que não são de Deus. E não sendo de Deus, pode ser uma falsa revelação. Não sendo de Deus, pode ser um fake news. Não sendo de Deus, pode ser uma inspiração demoníaca com o propósito de frustrar os propósitos de Deus. Porque Deus é a fonte. Deus é o início de todo tipo de revelação. Somente Deus conhece todas as coisas. Somente Deus é onisciente. Deus é a fonte de toda revelação. Se a revelação não vem de Deus, então não merece o nosso crédito, não merece a nossa boa fé. Quem revela é Deus. A segunda pergunta: o que Deus revela? A primeira pergunta é: quem revela? Deus. A segunda pergunta: o que Deus revela? Daniel 2:22.
Deus revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Em Daniel 12, 28, que nós lemos agora há pouco, Deus revela os segredos. O que Deus revela? Deus revela o passado, Deus revela o presente, Deus revela o futuro, Deus revela a sua glória, Deus revela as intenções do coração do homem. Deus revela a glória vindoura. Essas são as coisas que Deus revela. O livro de Gênesis foi escrito debaixo de uma revelação de Deus, porque Moisés trata de coisas que aconteceram em um passado muito remoto, passado este no qual ele, Moisés, não estava presente, mas Deus revelou. No presente, Deus revela aquilo que está acontecendo do outro lado do mundo. Deus revela o que poderá estar acontecendo daqui a pouco. Deus revela o que está no coração e na intenção das pessoas. O futuro, Deus revela o futuro. João, o evangelista, ele escreveu o livro de Apocalipse baseado nas revelações de Deus do futuro. João não viveu as coisas que aconteceriam depois, porém ele escreveu todas as coisas debaixo da revelação de Deus. Deus revela a sua glória. Se lembra que Jesus falou: Pai, te dou graças porque ocultaste estas coisas dos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos. Deus revela a sua glória. Deus revela os seus mistérios. Deus também revela o propósito do coração humano. Deus revela aquilo que está encoberto. Deus revela coisas que às vezes as pessoas querem esconder, porém Deus revela. Deus revela também a sua glória futura. Muitos de nós não temos a noção de como será a nossa vida na glória futura, mas Deus antecipa esta glória para os nossos corações. E pela fé recebemos de Deus lindas e preciosas revelações. João, evangelista, recebeu estas revelações e as relatou em Apocalipse. Paulo, o apóstolo, também recebeu muitas destas revelações. Muitos homens e mulheres de Deus em todas as épocas receberam grandes revelações acerca do futuro de glória que Deus tem reservado para aqueles que amam a Ele. Deus revela o passado, Deus revela o presente, Deus revela o futuro, Deus revela os propósitos dos homens, Deus revela a sua glória presente e a sua glória futura. Quem revela? Deus. O que revela? Todas essas coisas que acabamos de relatar. Mas tem uma terceira pergunta. Para quem Deus revela? É importante. Para quem Deus revela? Deus tem uma regra. A regra de Deus é que a sua revelação chegue a nós, os seus servos. Veja o que está escrito em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. A primeira palavra é revelação. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Opa, então a revelação é de Deus, que foi entregue para Jesus. E o versículo continua dizendo: para mostrar aos seus servos. Deus entregou uma revelação para Jesus, para que Jesus mostrasse aos servos, aos verdadeiros, aos genuínos servos de Deus, as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo, Deus revelou para Jesus, passou para Jesus, transmitiu para Jesus a revelação, Jesus passou para o anjo e as enviou e as notificou a João. Deus passou para Jesus, Jesus passou para o anjo passou para João e João escreveu para todos nós, servos do Senhor. A principal preocupação de Deus é que nós, seus servos,
tenhamos as genuínas e verdadeiras revelações que vêm dele mesmo. Porém, agora nós teríamos que responder uma quarta pergunta. Primeira pergunta, quem revela? Deus. Segunda pergunta, o que revela? O passado, o futuro, o presente, sua glória, as intenções do coração. A terceira pergunta é, para quem revela? Para nós, os seus servos. Quarta pergunta, para que revela? Por que ou para que Deus revela-nos certas coisas? Deus nos revela certas coisas com um duplo propósito. Primeiro, para cumprir os seus propósitos. Segundo, para que o nome dele seja glorificado. Deus não faz nada sem propósitos. Tudo que Deus faz tem uma razão de ser, tem um propósito. E Deus revela os seus mistérios, a sua glória, as intenções do coração humano, apenas com o propósito de vidas serem edificadas, almas serem salvas e o nome dele ser glorificado. A última pergunta: como Deus revela? Primeiro, quem revela? Segunda pergunta, para quem revela? Ou o que revela, perdão. Terceira pergunta, para quem revela? Quarta pergunta, para quê? Com que finalidade revela? E quinta e última pergunta, como revela? Ah, sim. Esta última pergunta é justamente o enredo desta nossa lição de número 3, que fala sobre a palavra da ciência, a palavra da sabedoria e o discernimento de espíritos. Nesta lição, cada um de nós, alunos e professores, estaremos estudando sobre cada um desses dons. É claro que o tempo é muito resumido, porém certamente o professor terá sabedoria para atacar nos pontos mais interessantes, nos pontos mais importantes, nos pontos mais relevantes acerca da palavra da ciência, da palavra da sabedoria e do discernimento de espíritos. É importante dizer que a Igreja de Jesus, nos dias que atravessamos, precisa urgente e peremptoriamente destes dons de revelação para nos mantermos firmes, para nos mantermos sólidos na presença do Senhor, confiando, acreditando e tendo a certeza de que o Deus que nós servimos não é um Deus de confusão. Precisamos, nos dons de revelação, nesta época de apostasia, em que muitos se levantam em nome de Deus, em nome de Jesus, se dizendo ungidos, se dizendo profetas, quando na verdade não são. Para uma das igrejas, Deus falou sobre isso. Puseste à prova aqueles que se dizem ser apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. A igreja precisa dos dons de revelação para que os mentirosos sejam aflorados, para que os mentirosos, os falsários, os estelionatários espirituais sejam assim revelados, descobertos e até mesmo que as suas falsidades sejam eliminadas do nosso meio. A igreja precisa viver uma vida santa, uma vida pura, para continuar em sua jornada para o céu. Repito, cada professor terá a sabedoria de Deus para falar sobre a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria e o dom de discernimento de espírito. Vale lembrar que a revelação vem de Deus. Não existe um estudo, não existe um curso que você possa fazer para que você tenha a revelação das coisas de Deus. Simplesmente apraz ao Senhor, simplesmente aprove ao Senhor nos liberar estes dons de revelação para que nós tenhamos o devido discernimento dos mistérios de Deus. Deus abençoe, foi um vídeo bastante rápido, mas espero que seja uma bênção para a sua vida, professor. Dons espirituais, dons de revelação. 5 perguntas. Quem revela? O que revela? Para quem revela? Como revela? E por que revela? Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por ter assistido este vídeo e não esquece, dar o seu like, fazer o seu comentário, se inscrever nas nossas redes sociais. Roque Ribeiro Oficial. Tudo junto, sem acento,
tudo minúsculo. Você nos encontra no YouTube, você nos encontra no Facebook, você nos encontra no Instagram. Roque Ribeiro Oficial. Dê a sua curtida, dê o seu like, faça o seu comentário, sugestão, crítica, sua opinião. Compartilhe este vídeo com outras pessoas e vamos continuar estudando a palavra do Senhor nosso Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe. Você assistiu mais um vídeo da série Minuto EBD.